antes mesmo de escolher um software, né? O que a empresa precisa se preocupar, precisa se atentar para saber se faz sentido tanto adquirir uma plataforma ou para entender também se essa plataforma atende às demandas dela, às necessidades dela? O momento em que você precisa definir, realmente escolher um software, é quando você está trabalhando com muita planilha, muito arquivo, muito documento paralelo, despadronizado, e você começa a perder a confiabilidade das informações que você tem. Quando você chega nesse ponto, precisa padronizar, precisa de um sistema. Essa é a hora-chave. Se não tiver esses problemas, se você ainda estiver conseguindo seguir na sua forma padrão, desde que você criou a empresa, com seus Excels e aqui, tá tudo certo. No momento que você parar de confiar na ferramenta, precisa de software. E você acha que precisa ali de uma organização prévia, Tony, que seja de equipe, de processos minimamente desenhados antes de um sistema? Você acha que dá para a gente desenhar ali junto da implantação? Qual que seria a sua dica aí? Tá, entendi ali o gargalo, não tá dando mais para usar planilha, mas será que eu preciso de um plus ali na organização antes de implantar de fato o sistema? O que você diria de dica? Tem 2 pontos aí ainda. Primeiro, a própria pessoa ela não tem uma noção do que ela quer. Às vezes, em outros momentos, quem está contratando já tem uma noção do que precisa. Mas para todo efeito, se você for implantar uma ferramenta dessa, o maior é o que tem é querer implantar ela de uma vez. Você começa pelo financeiro, que é o maior problema. Treina o fluxo de caixa, treina com conciliação bancária, aí você entra no modo de compra. Precisa do orçamento, vai com calma, faz um orçamento básico, padrão. Você tem que ir módulo por módulo. Se você tentar implementar tudo de uma vez, qual é o problema disso? Todo processo novo, ele é uma meta desdobrada de uma diretoria ou de um dono para um gerente. Então, significa que se você quiser implantar em todos os setores ao mesmo tempo, você vai precisar de gerentes em todos os setores. Ou você tem um gerente de empresa e você divide a meta desdobrada dele em módulos para começar a funcionar da forma que deve. Senão, entra naquele problema da ansiedade e da quebra de expectativa. Você achou que ia fazer tudo, não conseguiu. E nós mesmos, que somos humanos hoje em dia, nós temos esse problema na nossa vida pessoal. A gente define um monte de meta, um monte de livro para ler. Nem sempre a gente consegue. Gera o mesmo problema. Então, você tem que conhecer a própria empresa. Você tem que saber a limitação de todo mundo. O sistema não faz milagre sozinho. E lembrar, ERP não é sistema de gerenciamento de projetos. ERP é uma coisa, Kanban é outra. Tem gente que acha que contratando mais controle, ele vai ter acesso a controlar as rotinas das pessoas. Não é bem assim que funciona, são coisas diferentes. Então, busca o conhecimento, procura um consultor ou contrata um gerente caso não tenha, troca uma ideia com sua própria equipe para ver como que vocês vão dividir esse trabalho da melhor forma possível. Vão com calma. Precisa ir com calma. De fato faz muito sentido isso. Eu que já passei ali pelo suporte, implantação, vejo muita gente realmente contratando o sistema ali com muita sede ao pote, né? Tá ali no olho do furacão, quer fazer acontecer o mais rápido possível, sai atropelando as coisas, ou contrata muitos módulos e quer usar todos ao mesmo tempo e no final não acontece, não resolve, né? Então, de fato, tem que ir com calma, implanta um setor, depois implanta o outro. Eu vejo muito você fazendo isso e vejo quanta diferença faz, né? Quando tem um consultor acompanhando, que eu já fiz reuniões também com um consultor ao lado, então traz todo um outro norte, né? Pro dono da empresa que está ali meio perdido. Então faz muita diferença. Eu vejo assim, quando atendo, né? Um consultor sozinho, um consultor com um consultor. Então faz muita diferença o trabalho seu. Uma visão de fora ajuda. Pode não ser um consultor, pode ser um engenheiro de uma outra empresa, você chamou só para trocar uma ideia, vai resolver. Às vezes é porque a nossa mentalidade ela já está travada no que a gente acredita que é o correto. E a gente só precisa de uma outra opinião. E uma mente aberta para resolver. Uma visão de fora, né? Faz muita diferença. Exatamente. Ajuda muito. Eu converso de vez em quando com donos de empresa e eu começo a falar umas coisas que para mim são simples. Pelo conhecimento que eu tenho, são simples. Mas para eles são viradas de chave e afim. E, cara, não tô dizendo que eu sou muito bom. Não sou.
porque até com eles eu aprendo coisas que eu nunca imaginei. E eu vou te dizer, conheço donos de empresa, milionário, que tem bem menos estudo que eu, cara, sabem fazer dinheiro, eles conseguiram criar um negócio de sucesso, então não tem como subestimar nenhuma pessoa em mercado algum. Vai muito de feeling, vai muito de humildade, vai muito de conversa. E quando você chega numa empresa assim, Tony, que tá com algum gargalo, alguma dor, tá ali parado mesmo e não tá funcionando, você costuma fazer um diagnóstico no início? Como que você inicia essa identificação ali dos gargalos, essa organização inicial? Eu faço o que todo gerente de empresa recém-contratado faz. Eu sento, eu converso com todo mundo, independente de qual seja o setor. Eu entendo o processo, mapeio o processo, pergunto as dificuldades, vejo a carga de trabalho, se já está excessiva, se não está, se tem como ser o processo, se não tem, porque não se pode dar uma solução guiada. Por isso eu não concordo consultor de PDF, consultor que vai lá, faz um diagnóstico, entrega e diz, esse aqui é o plano, você tem que seguir, se vira aí. Eu venho uma vez por mês aqui conversar contigo. Não resolve. Às vezes tem que segurar na mão. O que precisa para a empresa estar minimamente acessível a implantar um sistema? Cara, tem que ter uma cultura bem definida em processos, entendimento básico de metodologia, tipo PDCA, tem que saber planejar, tem que saber executar, conferir resultado. Parece complexo, né? Por isso tu diz, faz um setor de cada vez. Mas você precisa definir meta. Meta tem que ter quantitativo, tem que ter um plano de ação, tem que ter um resultado bem objetivo. E a gente, o pessoal define meta sem definir qual é o quantitativo dessa meta, qual é o resultado esperado, numeral. Então, esse é um problema. Então eu faço esse diagnóstico. Eu trabalho com algumas ferramentas que já são antigas, conhecidas no ramo da administração, que é como uma Mapping de Gutenberg, por exemplo, que ela ajuda a priorizar os problemas. Uma hack, que é aquela de responsável, aprovador, informado e consultado, para definir exatamente o papel de todo mundo dentro do processo. Tem algumas coisas que a vida ensina também, em relação a análise Pexil, conhecimentos de psicologia, assim, tudo isso é importante. Então é uma análise bem completa, não é só um processo, né? Entender as pessoas que vão fazer o processo, porque o produto depende disso. Não, vocês trabalham, você tem um produto, né? Produto, processo, pessoas fazem, executam o processo e geram produtos, né? E você falando assim sobre algumas ferramentas e sobre esse passo a passo, às vezes a gente que já está acostumado, né, que já tem às vezes um conhecimento, a gente já sabe, pode parecer simples para a gente, como você falou, mas às vezes para uma outra pessoa pode parecer complexo. E você entender os processos e falar sobre cultura, pode parecer algo mais complexo ainda, mas é muito importante antes de iniciar qualquer mudança, qualquer movimentação dentro da empresa, as pessoas estarem envolvidas e ter esse entendimento de como as coisas funcionam e onde se quer chegar, né? Isso foi outro ponto importante aí que você falou, que eu acho que é legal repetir, porque as pessoas têm, às vezes, metas que são intangíveis. Eu quero ser o maior, eu quero ser o maior vendedor da região. Mas o que é ser o maior vendedor da região? Quanto você precisa faturar para você ser o maior vendedor? Quanto você precisa vender para você ser o maior vendedor? Quanto você vende agora? Se você vende agora e seu vendedor vende, o vendedor maior da região vende 20 vezes mais, em quanto tempo é possível você chegar nesse valor para você também não criar coisas que são totalmente intangíveis? Então, eu acho que isso também é um erro bem, bem grave que o pessoal comete, né? Tanto de colocar metas inalcançáveis, quanto metas que não tem números, são muito qualitativas e você não consegue medir onde você está e onde você quer chegar. É quase impossível isso. Puxando esse gancho de pessoas, né? Só voltando um pouquinho atrás, que você falou de sentar, né, Tony, entender ali o perfil de cada um, que principalmente cada um se identifica, até para fazer o trabalho com gosto, né? Eu vejo muita gente falando daquele receio, né? Poxa, vai contratar um sistema aqui na empresa, será que vai me mandar embora? Será que o sistema vai fazer o que eu estou fazendo? Ou será que agora o meu supervisor vai me fiscalizar? Então gera
talvez ali uma certa insegurança dos colaboradores, eu diria assim, né, de uma certa implantação de um sistema. Então, você acha que realmente existe essa resistência? Como lidar, como abraçar mesmo, né, esses colaboradores, entender que aquilo ali, e mostrar, né, que aquilo ali vai resolver a vida deles também, não é que vai monitorar, não é que vai ficar vigiando, né, e prejudicá-los. Você acha que tem esse tipo de pensamento? Eu já ouvi por alto isso, alguns clientes brincando, né, uns com os outros, mas você acha que é verdade? Existe a zona de conforto, né, que todo mundo já conhece. Quando você mexe na zona de conforto do funcionário, qualquer pessoa, no caso, só afeta ela se incomoda, se torna uma pessoa reativa. Isso é normal, ser humano, né? E você falou uma coisa que é muito importante. A pessoa compreender que, no caso de vou colocar um controle aqui, pode ser qualquer outro sistema que resolve um problema, mas o mass controle, no caso. O mass controle, ele serve como um backup. Ele lhe dá uma garantia do que você está fazendo. Ele protege, você salva informações lá dentro, guarda arquivos lá dentro, concilia para ninguém mexer, tem trava de segurança. Então, por exemplo, você está no setor de compras, você comprou alguma coisa, foi errado, quem foi que fez a solicitação? Foi essa solicitação aqui, qual era o material? Realmente estava errado, mas eu não tinha como saber. A nossa solicitação estava correta. Então, isso acaba que lhe ajuda. Então, a dificuldade é fazer o funcionário compreender que, na verdade, essa ferramenta para melhorar a vida dele. Vai dar o trabalho agora? Vai. Mas o resultado é infinitamente maior que você ter segurança no seu emprego, do que você ter segurança na sua empresa, em relação ao seu caixa, em relação ao que você está comprando, em relação ao que você está pedindo, em relação ao que você está medindo. Então, é muito melhor você ter um trabalho agora, aumentar um pouquinho a carga, criar um padrão, que depois de um tempo executando, se torna um hábito tão básico que você nem percebe que aumentou a carga de trabalho. Então, é só tentar gerar consciência na cabeça das pessoas. Que é uma grande dificuldade que eles têm. Por isso que o importante é fazer uma coisa de cada vez. Porque cada vez que você consegue um resultado, dê uma satisfação. Então, vou implantar só essa parte da ferramenta. Deu certo, todo mundo tá feliz. Cara, vamos para essa daqui agora? Vamos, funcionou. E a gente vai indo devagar. E vai criando satisfação passo a passo. Todo mundo participando do processo.